Ligado? Tá, já estamos ao vivo, eu acho. Se vai dar Pode certo beijar agora. todo mundo. Vamos ver. Agora foi. O pessoal tá voltando. Vamos ver. Boa noite, gente. Vamos ver se agora pega, Bruno. Vamos lá. Chamando o Brunão. Eu mudei pro meu plano de dados. Travou de novo? Agora vai, vamos lá. Agora vai. Agora Agora, vai. Então, agora peraí, vai. eu vou repetir porque eu excluí aquele vídeo, tá? Tudo bem, vamos lá. Vamos começar de novo. Vou começar tudo de novo. Gente, está começando aqui mais uma live, trocando ideias honestas com Mônica Fontes. Já falo com vocês. A maioria já me conhece, eu também sou life coach, sou formada em practitioner em PNL. E a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana que mudou muito assim, a minha visão de vida, me ajudou bastante, que é o que você percebe do mundo é a sua realidade. E esse assunto vai ter como base um pressuposto da PNL, né? Está aqui o Bruno, meu convidado, que vai estar falando com vocês. Travou de novo. Yes. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. É porque deu uma travada. E vamos estar aqui com o Bruno, que eu tive o prazer de conhecer e o privilégio de ser sua aluna, né, no treinamento lá do curso de PNL. Foi brilhante. Você é brilhante, Bruno. Te admiro pra caramba, de Gratidão, Moniquinha. verdade. E por isso te convidei, porque você é a pessoa melhor, que eu acho que vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto, porque para mim fez muita diferença, tá? Ter tido contato com esse pressuposto, não só esse, todos os outros, mas esse em especial, eu acho que muda muita coisa e pode ajudar tanto a gente com a gente mesmo, como com o próximo, tá? Uhum. Então, gratidão por você estar aqui. E agora você se apresenta como você achar que deve e que fizer Grati- sentido para você. Gratidão, Moniquinha, né? Uma pessoinha perguntou aqui o que é PNL, né? Para explicar para quem não sabe. Então, assim, E vou já colocar já responder essa pergunta aqui no meio da explicação. Eu sou treinador, né? Eu sou Master Coach Trainer, né? Pelo IBC. Sou Master Practitioner em PNL, tenho algumas outras formações dentro de hipnose e faz mais ou menos 10 anos que eu estou dentro desse mundo do desenvolvimento pessoal, né? E mais ou menos uns 7 lecionando, né? Estando à frente de treinamentos, cursos e até mesmo educação. E eu entendo, né, que esse é um grande diferencial, né, para que a gente viva uma vida melhor, né? E até por conta da nossa temática da live de hoje, né, que é justamente, será que aquilo que você entende como realidade é a sua realidade ou será que é a realidade de outras pessoas? Eu comecei a trabalhar dentro com a PNL, né, programação neurolinguística, que nada mais é do que uma técnica onde a gente entende o que a gente cria de programação, como a gente processa essa programação e como a gente reage, né, em forma de fala, em forma de ação. Então, quando a gente fala disso, dessa PNL, é o que me encanta, né? É o que me encanta trabalhar e viver o que eu vivo no dia de hoje. Então, eu tô nessa jornada, né? Eu brinco que são mais de 15 mil horas de treinamento. Só, mesmo. só ano passado foram 42 viagens, né? Pelo Brasil todo dando treinamento. Então, é algo que eu sou apaixonado e espero estar aqui para contribuir um pouquinho nessa ideia de realidade, o que é realidade, o que não é realidade, o que é meu, o que é do outro, né? E vamos trocar um pouquinho sobre isso. Então, já que a gente está falando sobre isso, né, você falou que o PNL é exatamente o estudo de como a gente percebe, como a gente representa neurologicamente a realidade. E como a Exato. gente pode até fazer alterações, né? Isso com relação, Sim, caso a gente queira algum resultado específico. Então, exato. como que cada pessoa organiza essa realidade? Como é que isso se processa? Moniquinha, quando a gente fala de realidade, é uma coisa, por mais que num primeiro momento pareça ser muito concreto, tá? Realidade é uma coisa extremamente subjetiva. Por quê? Porque a minha realidade é totalmente diferente da sua, né? Eu gosto sempre de me dizer aquela ideia da verdade, né? Existem sempre três verdades, a minha, a sua e o fato. Tem um estudo dentro da neurociência que mostra que ao longo de um ano
a tua lembrança sobre o fato diminui em torno de 50%. Pô, Bruno, mas eu lembro de tudo que acontece. Não, você não lembra de tudo que acontece. Você vai colocando blocos diante do que você lembra do fato para criar aquela realidade. Para quem está acompanhando aqui, escreve aqui, ó, nessa caixinha aqui de comentários, se você já viveu em algum momento da sua vida algo que você conversou com a tua mãe ou com um irmão, lá da infância, e você conversa hoje na tua fase adulta, você fala, ah, você fazia isso. E ele falava, não, eu não fazia isso não, você tá louco. Várias vezes com a minha mãe isso aconteceu. Mãe, você fazia isso? Não, você tá louco, nunca fiz isso. Por quê? Porque eu lembro daquilo que eu representei dentro da minha mente, né, da minha realidade, e ela representou aquilo que ela lembra dentro da realidade dela. Então, como que a gente cria essa realidade? Como a gente cria essa representação? Existem três, né, três fatos específicos, tá, que faz a gente captar o que está fora para dentro. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto. Só que o que eu vejo, às vezes, não é a mesma coisa que a Mônica vê. Às vezes, o que eu ouço é diferente do que a Mônica está ouvindo. E talvez aquilo que eu sinta é diferente do que a Mônica. Quer um exemplo? Mônica, o que significa discussão para você? Uma palavra, uma Para pessoa mim, chega e fala assim: ah, a gente precisa discutir um assunto. O que você acha que. O que representa para ti? para mim, representa que você vai conversar, vai debater sobre alguma coisa que precisa ser resolvido, né? Exato. Com você e com aquela pessoa. Isso é Necessariamente para mim. isso, necessariamente isso é uma briga? Não, para mim não. Para mim é até positivo. No meu caso, eu acho que é positivo. A minha vida inteira, dentro de alguns cenários familiares, a ideia de discussão era briga. Não, não, a Sim, gente está discutindo a relação, a gente está discutindo um fato. Só que tinha aumento da voz, né? Tinha sim. palavras agressivas. Então, quando uma pessoa chega e conversa comigo e fala, olha, a gente precisa discutir, eu viro e falo, a gente pode conversar? Por quê? Porque na minha realidade, aquilo que eu escuto Ah, sim. do discutir, eu não levo literal o que está escrito no dicionário. Eu faço a correlação com aquilo que eu vi, com aquilo que eu senti e com aquilo que eu vi. Que você Então, viveu. uma Sim. mesma palavra pode ter diversas representações. Por isso que Perfeito. a gente fala que a nossa realidade é com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto e naquilo que eu ouço. Mas mesmo que seja a mesma palavra, exemplo, né? Isso acontece muito em treinamento. Eu brinco que aqui no Instagram eu sou mais recatado. A Moniquinha me conheceu no treinamento, sabe? Eu, Eu falo alguns palavrões, né, ao longo do treinamento, sim. mas tem uma intenção aquele palavrão, né? Gerar alguma coisa exacerbada, fazer Uma uma quebra, provocação. uma provocação, uma quebra. Só que, às vezes eu tenho um aluno que passou a vida dele situações onde o palavrão era utilizado para ofender, para magoar, que ele não entende a minha intenção. Por mais que a minha intenção seja extremamente genuína, ela não entende. Por quê? Porque a realidade dela é diferente da minha. O que ela entende Sim. com a palavra, que é a nossa linguística, é totalmente diferente. Sim. Então, quando a gente Isso fala faz de toda a realidade, diferença. então, quando a gente fala de realidade, está muito associado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu ouço. E com as Porém, nossas experiências também, né? Com relação a tudo isso que você sim, já ouviu, qual a conotação que era dada, né? De tudo que exato, você viveu. E aí você exato. cria essa realidade da Sim, vida. porque conforme a lembrança do fato específico, conforme ele vai diminuindo ao longo dos anos, a gente vai preenchendo aqueles espaços com outras formas. Isso não quer dizer que a pessoa está mentindo, isso não quer dizer que a pessoa está criando situações. Não, ela está falando daquilo que ela lembra. E o que ela lembra é a representação dela. Porque aí também, quando a gente fala de realidade, né, como a Moniquinha falou, dentro da PNL, Programação Neurolinguística,
a gente tem algumas verdades absolutas, né? Que a gente chama de pressupostos. E essas verdades absolutas conotam a nossa atuação, conotam a nossa comunicação. E um dos pressupostos que a gente diz que mapa não é território, né? Que é o que deu origem a essa live, é justamente porque Exatamente. o que eu entendo como sendo algo é diferente do que a Mônica entende. Por quê? Porque além da gente ver, ouvir e sentir coisas diferentes, a gente tem três situações na nossa mente, três programas, é, programas de proteção, né, na nossa mente, que é a generalização, a omissão e a distorção. Porque a gente generaliza para fazer sentido para a gente distorce para ficar mais fácil para o nosso entendimento e a gente omite algumas informações para ser mais fácil conviver com aquilo, né? Então, Eu todas gostaria que você essas falasse mais, formas. fala um pouco mais do pressuposto que o mapa não é território. O que é um mapa e o que é o território? Para as pessoas que não, né, não têm uma aproximação com o PNL ou nunca teve a oportunidade, para elas entenderem, até fica, acho que fica mais fácil. Quando a gente fala, né, do pressuposto mapa não é território, o que eu estou querendo dizer é que aquilo que eu enxergo não necessariamente é aquilo que o outro enxerga. Não necessariamente aquilo que eu vivo é que o outro vive. Até por conta desses três programas de proteção que eu falei, generalização, omissão e distorção, a gente tende a generalizar uma experiência, algo que aconteceu comigo, para todo mundo. Então a Isso. gente acredita, né? A gente acredita que quando eu vejo algo acontecendo, a minha esposa, o meu marido, o meu amigo estão vendo a mesma coisa que eu, porque tá todo mundo vendo aquilo. Tá todo mundo observando aquilo. Então a gente acredita que aquilo que eu vejo é uma verdade absoluta, mas não, aquilo é apenas uma verdade. E isso a gente chama do quê? De mapa. É a minha verdade, é aquilo que eu entendo como sendo realidade. Quando eu falo que mapa não é território, é por quê? É porque talvez o meu mapa seja diferente do território do outro. Eu sempre dou esse exemplo, né, nas minhas formações. Se eu decidir sair daqui da minha casa para ir visitar a Moniquinha, o meu Waze, ele vai falar para mim que eu tenho que pegar a rua principal, virar a segunda esquerda, a terceira direita. Mas vamos dizer que na segunda esquerda que eu tenho que virar tem um caminhão atravessado ali. Mas o Waze não vê que tem esse caminhão. Ele me dá um mapa. Tipo, segue por aqui. Só que, quando eu tento seguir, eu não consigo. Por que eu não consigo seguir? Porque tem um caminhão. Então, o território, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vendo, é diferente do que o mapa que o Waze me dá. Então, A gente pode quando dizer que o mapa é uma interpretação de o alguma mapa. coisa? Pode Sim, é ser a minha interpretação. Não é a interpretação, é a minha interpretação. a sua. Que é o que eu falo, né? Das três verdades. Quando eu falo que tem a minha verdade e a sua verdade, é o nosso mapa. É o mapa da Mônica, é o mapa do Bruno, é o mapa da Cecília, é o mapa da Sônia, é o mapa de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Só que o território, aquilo que está acontecendo, é diferente. Isso acontece muito em família, né? Uma pessoa está conversando e aí uma fala de uma forma mais incisiva. Nossa, como você está sendo grosso. Não, não estou sendo grosso, eu só quis mostrar meu ponto de opinião. Não, você está sendo grosso sim. E aí começam as discussões. Por quê? Porque aquilo que eu interpreto, o meu mapa, é diferente do fato. Tem uma charge que eu gosto muito que exemplifica isso, que é aquele número, né? Tem o número 6, só que tem uma Ah, sim. pessoa olhando de um lado o 6 e o outro olhando Outro na outra olhando, ponta. não. Aí um vira e fala, isso é um 6. O outro fala, não, isso é um 9. Quem está errado? Nenhum dos dois. Quem está certo? Os dois. Por quê? Porque pela ótica, pela posição que ele está olhando, ele está certo. E isso não quer Sim. dizer que o outro está errado.
que cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu próprio mapa daquilo. Cada um tem a sua própria verdade daquele fato. Isso, então, eu acho que é importante a gente ter. Primeiro, vamos falar boa noite um pouquinho pro pessoal, rapidinho? Eu já Uhum. vi várias pessoas aí, bem-vinda toda. Eu vi a Cecília, a Andréia, Sônia, Petra, Aline, Michele. Gente, tem gente que eu não sei, dos anjos, eu não sei quem é, GCL, sejam bem-vindos. Quem quiser perguntar alguma coisa depois, já até pode deixar alguma pergunta aí que a gente vai tentar responder, né, Bruno? Porque é Sim. muito, Tem, meu, tem é meus muita coisa, aluninhos, muita coisa. tem a Sarinha, Então, tem a Bárbara, tem o sejam grande, bem-vindos, boa meu noite. parceiro Tem meu Silvio irmão, Júnior. tem amigos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, dividindo com a gente. Essa questão que você falou, principalmente de como a pessoa percebe as Uhum. coisas, se a gente tiver consciência, né, que é o mapa da pessoa que é diferente do seu, eu acho que a gente vai conseguir entender essa relação, né? A gente vai ter consciência e vai ter um pouco mais de respeito, eu não sei qual é a palavra que a gente poderia dizer, respeito ou Eu acho que tolerância, não sei se poderia eu dizer, acho que é a ou entendimento aceitação. mesmo, Eu acho que é a aceitação. aceitação, sabe, Mônica? Porque assim, eu estava falando justamente isso com uma amiga, né? Umas semanas atrás a gente estava conversando sobre posicionamento, né? Hoje é algo que se fala muito. Ah, você tem que se posicionar. Muitas pessoas começam a falar de auto-amor, mas esse auto-amor está se tornando meio que um egoísmo. Fala de empoderamento, mas está se tornando uma arrogância, né? Porque a gente acaba confundindo, né? Dependendo daquilo que a pessoa traz, de como traz. Mas eu estava conversando com ela justamente isso, né? Eu vou conversar com a Mônica, em algum ponto a gente tem muitas coisas em comum. Mas da mesma maneira, em algum ponto a gente tem muitas coisas que divergem, né? Só que eu posso olhar para aquilo e entender que é dela e o que é meu. E eu aceito ela sendo ela. Então, quando eu entendo essa questão da realidade, que existem diversas realidades para uma mesma situação, com base na Isso. interpretação de cada um, eu aceito o outro, né? Eu aprendi com um mestre meu que existem sempre três filtros: o gostar, o entender e o aceitar ou respeitar. Não necessariamente eu gosto de tudo que aconteça. Sim, Não necessariamente eu eu entenda entendo. o que acontece, mas eu sempre aceito ou respeito. Por quê? Porque é da pessoa. Quando eu entendo esses três filtros do aceitar, entender e respeitar, eu crio um quarto movimento que é o da escolha. Eu Sim, escolho estar junto, eu escolho viver aquilo, eu escolho querer aquilo, ou eu não escolho, né? Essa semana lá no meu Instagram, eu estou trazendo muito essa ideia, né, do controle. Porque o controle nada mais é do que o mapa. O controle voltou. Voltou? voltou. Voltou, Voltou Manique? agora. Então, o mapa, né, Eu estou te nada vendo. mais é do que a realidade daquela pessoa. E eu escolho aceitar aquele mapa. Só que se eu não escolho aceitar aquele mapa, eu só respeito. E eu escolho fazer outra coisa. Sim. E eu Isso não acho que faz. quando a gente tem esse entendimento, tá me ouvindo? Sim. Eu acho que quando a gente entende que, na verdade, nenhum de nós somos detentores dessa realidade absoluta, na verdade, né? Cada Uhum. um vai ter o seu mapa por tudo aquilo que você já falou. Eu acho que cabe você entender, como você falou, ou aceitar, respeitar, ou fazer a escolha. Se aquele mapa daquela pessoa é algo que vai acrescentar ou não para você naquela convivência, né? Até que Sim. ponto aquilo faz algum sentido para você ou não, né? Até que E que não há ponto eu necessidade quero? de É. impor, né? Impor Não. o seu mapa sobre o outro. Eu lembro que você falava muito isso, né? Uhum. Que a gente tem uma tendência, também é legal você falar sobre isso, a gente tem uma forte tendência em impor o nosso mapa sobre o outro. Eu acho que a gente vê isso acontecer muito nas redes sociais.
de uma Exato, forma muito excessiva e equivocada, né? exato. Porque assim, né, quando você fala de interferir no mapa do outro, quando a gente fala, né, sobre esses três filtros, do gostar, entender e respeitar, aceitar, quando acontece uma situação, você entende que aquilo não é teu, que o mapa é do outro. Porque só acontece o fato de invadir o mapa quando a gente usa aquele programa principal, né, da nossa mente, que é o quê? A generalização. Não, mas todo mundo pensa assim. Eu adoro em treinamento, né? Quando acontece Também. uma situação e aí um aluno que está desconfortável, um aluno que está chateado com alguma coisa, ele chega e fala assim: Bruno, a turma inteira está chateada com você. A turma inteira, normalmente é um, é dois, né? É, Ó, Bruno, deixa eu te falar. Eu conversei com o pessoal, tá todo mundo achando que é isso. Por quê? Porque eu quero ser aceito. Eu quero que o meu mapa prevaleça dentro. Mônica, todo mundo que convive com você fala que você é isso, né? Ou exatamente. todos os seus amigos vão fazer isso, né? Por quê? Porque a gente generaliza para a gente criar um contexto onde eu esteja inserido dentro dele. Então eu distorço, né? É uma generalização com uma distorção, a realidade para que eu seja o detentor da verdade única, que é o que eu falo, né? Essa semana no meu Instagram eu tô falando muito sobre isso da questão do controle, né? Se você acha que tem um controle da tua vida, se você acredita que você controla algo. Né? E é muito legal, porque as pessoas às vezes discordam do que eu posto, e eu olho e falo, nossa, interessante o seu posicionamento. Por Perfeito. quê? Porque é do outro. E isso faz com que eu aprenda, faz com que eu olhe aquela minha verdade, aquela minha crença, de algum jeito, que me faz aprender. Com certeza. É natural, né? Quando você pega um teórico, quando você pega um palestrante, ele nada mais está falando do que a verdade dele, do mapa dele. Se você entende e se conecta, você pega para você. Se você não se conecta com aquilo, ouve, aprende, entrega. Por quê? Perfeito. Porque quando você faz isso, você começa a entender a multiplicidade das pessoas. Você começa a entender a pluralidade de cada um. E que todo mundo, de alguma maneira, tem algo para te acrescentar. De alguma maneira, todo mundo, com a verdade dela, com a realidade dela, te acrescenta. Por isso que é importante, eu acho que esse entendimento dessa adversidade de mapas, Sim. como você disse, o mapa são representações muito próprias de cada um, e ninguém Uhum. nunca vai ter a percepção daquilo em volta igual, mas com certeza de partes daquilo que aconteceu, né? É igual Sim. a gente fala, a gente dá muita briga em lugar assim, o ar condicionado. Uns acham que está muito frio, outros acham que está muito calor, e outros, não, para mim está de boa. Gente, é incrível como que cada um percebe aquele mesmo fato de formas diferentes. E que, Sim. de uma certa forma, a gente se completa também. Né? Sim. Sim, porque. E, Bom, pode falar. não, então, porque eu estava pensando o seguinte: se a gente sozinho jamais vai ter a percepção plena, e também e não é nem porque a gente não queira, é o que vai fazer sentido para a gente, tudo que a gente viveu, nossos sistemas operacionais, o que vai ser mais importante, Uhum. quando a gente está junto, igual a gente está aqui agora, né? Que eu estou Uhum. conversando com você, tem muitas pessoas aqui, e a gente faz essa troca, a gente amplia os nossos mapas também. Sim. Sim, porque, Mônica, isso é até uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? Hoje, quem entrou lá no meu Instagram viu que eu coloquei uma frase, né? Que se não te matou, é porque você aprendeu. Se uma pessoa que você discordou, se aquilo não te não te matou, você está aprendendo alguma coisa. Quando a gente fala dessa pluricidade, né? Adquirir novos mapas, ou entender novos mapas, ou olhar por novas óticas, é ampliar o teu mapa. Por quê, Mônica?
Porque normalmente não é nem porque a gente não quer ver aquilo daquela forma. É porque às vezes a gente é limitado com base nas nossas crenças, a gente é limitado com base nos nossos aprendizados, a gente é limitado nas nossas experiências. E eu não estou falando limitado como sendo uma coisa ruim. Eu estou falando limitado porque eu não tive a mesma experiência com a Mônica, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né? Que a Mônica é a coach que canta e canta maravilhosamente bem, né? Mas, Obrigada. exemplo, se eu for parar para cantar, é ruim. Mas não é por isso que eu vou julgar, olhar e falar assim: nossa, a Mônica canta, credo. E nem vou me denegrir a ponto de, puta, eu não canto, como eu sou um bosta. Por quê? Porque isso é mapa. A Mônica teve experiências e vivências que fizeram ela fazer o que ela faz hoje, da mesma maneira que eu tive experiências que me faz ser o que eu sou hoje. Então, quando eu tenho uma troca que nem essa, eu olho e falo: nossa, que interessante, a Mônica faz isso, a Mônica faz aquilo. Eu posso criar um princípio que a gente também chama na PNL de modelagem. Eu observo Sim. aquilo, eu modelo. Opa, isso é interessante para mim. Eu quero isso para mim. Mônica, como que você faz? Mônica, me ensina. Mônica, aonde você estudou? Mônica, como você começou? Se eu olho e falo, cara, que legal, mas não é para mim porque eu não tenho essa aptidão, eu só admiro. Eu não preciso falar, não preciso aceitar, né? Que foi a história que eu falei dessa minha amiga, né? A gente estava conversando, a gente estava discutindo sobre uma situação e ela trouxe uma situação que eu falei, pô, eu não gostei muito. Aí ela falou, pô, por que que você não falou? Eu falei, porque eu não gostei, mas não me prejudicou, porque isso é importante para você e eu aceito. Porque se é importante para você, eu aceito. Agora, Isso é muito bacana. se me incomoda, o que que eu faço? Eu aprendo. Puta, isso me incomoda, não quero mais isso. Aprendo a dizer não, não aceito, ou simplesmente me afasto. Mas eu ampliei o meu mapa, eu aprendi com aquilo que aconteceu, né? É, eu sempre falo, você sempre pode modelar o que fazer ou o que não fazer, porque tudo é aprendizado. É, Se não a te modelagem matou, é tanto, se porque não a te modelagem matou, você tanto está é para você aprendendo. fazer ou deixar de fazer. É Exato. isso? Pô, vi que a Mônica É, fez uma coisa que eu não gostei. Eu vou replicar esse tipo? Não, eu aprendi com ela. Numa próxima situação eu não vou fazer isso. E eu vou aprendendo com essa situação. Quanto mais mapas, né? Por isso que é muito legal. Quanto mais pluricidade de informação, de conhecimento de pessoas você tem, mais o teu mapa vai abrindo. Você vai tendo mais percepções. Por quê? Porque você tira aquelas limitações. Porque eu olho pela ótica da Mônica, eu olho pela ótica da Roberta, eu olho pela ótica da Ana, e assim eu vou aprendendo, da Jana e assim por diante. eu poderia assim, tentar fazer um desenho. Uhum, Digamos que eu estou dentro de uma caixa, né? E eu tenho lá meus buraquinhos, do qual eu vejo, percebo o mundo. Quando a gente vai fazendo essa troca, né, tem que ter a palavra permissão, né? Porque uhum, você tem que se permitir, né? sim, Eu vou abrindo mais buraquinhos dessa caixa qual eu estou dentro, e aí a visão, minha percepção dessa realidade fica um pouco maior. É isso? Posso exato. falar dessa forma? Posso Sim, ter mais forma? totalmente. Totalmente. É, Porque quando você tem a sua caixa, né, com os seus furos, você se permite olhar por aqueles furos. Quando você permite outra pessoa venha e faça outros furos nessa caixa, você está permitindo a olhar por aquelas óticas que talvez você nunca olhou. Eu lembro até hoje, né, uma conversa que eu tive com um colega meu, um assunto até meio delicado, né, que a gente estava falando sobre questão de gênero e tudo mais. sim. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Falei, cara, me fala um pouquinho, como que foi para você chegar para tua família e falar, né, sobre o teu gênero, sobre a sua sexualidade? Ele virou para mim e falou assim: como foi para você chegar para tua família e falar do teu gênero e da sua sexualidade? Aí eu olhei, Boa. fiquei, cara, eu nunca falei. Aí ele virou: então por que que eu tenho que falar? Perfeito.
Naquele dia em Não, isso aí é diante, verdade. ele abriu a minha mente de uma maneira, né, que eu falei, cara, Exatamente. que interessante. E aí eu comecei a Simples olhar assim. por uma nova ótica, né? Para quê? Né? O que falar? Porque isso é uma coisa dentro do meu mundo. Mas quando ele me apresenta o mundo dele, faz todo sentido. E não era porque eu era ignorante, não é porque eu sou homofóbico, eu só não tinha o conhecimento. Quando eu tive o conhecimento, eu falei, opa, eu posso olhar por outros pontos. E justamente, né, quando a gente fala dessas questões mais delicadas, é justamente por quê? Porque as pessoas não se permitem a olhar para novas óticas, não se permitem a ampliar o teu mapa, né? Porque assim, Mônica, uma das coisas que a gente ainda não falou, mas quando a gente fala de verdade, de realidade, né, as nossas crenças interferem muito. As nossas crenças nada mais são do que as nossas verdades individuais. É aquilo que eu passei ao longo da minha vida, que eu aprendi de alguma maneira aquilo, e eu replico aquilo de uma maneira cega, sem questionar, porque eu recebi da minha família, porque eu recebi da minha escola, e eu vou replicando, 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 e eu não entendo que isso não é uma verdade absoluta ao todo, é uma verdade minha. Só que outras pessoas podem ter novas verdades e que acabam me ensinando. Não, com certeza. A questão da crença, eu acho que ela é muito forte para tudo. Sim. Como você falou dessa questão de gênero, eu já vi as pessoas falar, ah, tem que sair do armário. Eu falei, mas por que tem que sair do armário? Né? Uhum. Olha só, isso é uma crença que se formou com relação a esse assunto, Exato. né? A pessoa Uhum. não tem que dar satisfação, né, de qual é a Nenhuma. sua condição sexual. A gente, como hétero, nunca ficou, ah, mamãe, eu sou hétero, né? Mas exemplo, a É? gente está dando aqui de uma crença. Que a Sim. gente, eu estava vendo uma live do Fábio Pochá com a Gabriela Prioli, que ele falou assim, cara, eu não tinha entendido nada de que ele conheceu a Gabriela Prioli numa live gente, com a Anitta. Uhum. Aí ele não estava fazendo isso, porque a Gabriela Prioli, não sei se você conhece, ela é até advogada, mas ela é analista política muito boa. Uhum. Ele não estava entendendo o que tinha a ver ela, que é uma analista política e tal, com a Anitta. Aí depois conversou com ela, não, porque o marido dela é DJ. Ah, tá, porque ele é DJ. Aí ele falou assim, cara, custei, na minha lógica, conseguir fazer essa sua ligação com ela. Uhum. Por que a Gabriela não pode ser casada com um DJ que fez uma festa da Anitta? Isso é uma Exato. crença. É uma crença. É justamente por conta daquele programa que a gente falou no início, né? A distorção, generalização e omissão. A gente Isso. generaliza situações. Ah, é uma analista política, então é casado com um advogado, é com um É, com o economista, juiz. com um juiz, com. Não, cara, é casado com um DJ e tudo bem. E outra, música, né? Você, como uma cantora, sabe o quanto o poder da música tem diante de um cenário político, dentro de um cenário cultural, né? Lá no passado a gente teve diversas músicas que vieram para protestos, música que vieram para Para mim, incentivar governos, para tirar o foco e tudo mais. E assim, por que não? Né? E é e aquilo, aí, é por qual a conta da dica nossa que você limitação. Sim, então, essas limitações. Eu tenho a minha opinião, mas queria perguntar a sua. Uhum. Que dica você daria, assim, efetivamente, para as pessoas que estão dispostas, realmente querem, poxa, eu quero ampliar esse meu mapa, eu quero não ser tão limitada. O que a pessoa tem que fazer para fazer essa alteração? Porque o PNL ele tem essa proposta, né? De Sim, você poder fazer alterações no seu mapa para algum objetivo. Por que eu estou te fazendo pergunta? Porque a gente ouve muito, você ouviu lá no nosso curso, você deve ouvir. Ah, eu não consigo praticar exercício. Ah, eu não consigo ler livro, sei lá. Isso é o seu mapa, né? Você sim, cria meio essa crença, sim, são que não suas consegue. crenças. Qual a dica que você daria para a pessoa, através até da PNL, claro, de uma forma mais resumida, que é claro que isso Uhum. é uma coisa bem mais complexa e trabalhosa que eu sei, para as pessoas que estão aqui acompanhando a live com a gente. Mônica, quando você começou, né, a me questionar, eu lembrei de uma frase, uma vez que eu ouvi, e para mim faz muito sentido.
Se eu quero ampliar meu mapa, a primeira coisa que eu tenho que escolher é ser o mais burro da mesa, tá? Por que eu digo ser o mais burro da mesa? Porque se você está num lugar onde você é a pessoa mais inteligente, você está passando informação e conhecimento. E isso é ótimo, mas você não está Uhum. aprendendo. Você está disseminando as suas verdades, mas você não Ah, está recebendo a verdade dos outros, porque você não está aprendendo. Então, se eu quero expandir, a primeira coisa é estar em lugares onde você não costuma estar, é ler coisas que você não costuma ler, é assistir coisas que você não costuma assistir. Por quê? Porque isso começa a te dar o quê? Uma pluricidade maior de informação. E isso vem dentro de um outro pressuposto da PNL, que para mim é essencial, tá? Para a gente tirar, né, essas amarras, tirar essas vendas, essas limitações, que é o quê? Que é o processo de flexibilidade. Seja flexível, seja maleável. Não é porque eu, Bruno, estou te falando uma coisa que você tem que confiar cegamente em mim. Vai ler livro, vai buscar na internet, né? Faz pergunta, me questione. Por quê? Porque quando você faz isso, você está se flexibilizando, você está se permitindo a se moldar a pensar de forma diferente. Desde o tipo interessante ou isso não serve para mim. Porque aí até você para você saber, começa, né? porque você começa a se moldar. Quando foi? Recentemente, eu não tô me lembrando o contexto, mas eu estava conversando com uma pessoa e eu falei algo que para mim é uma verdade absoluta. Eu comentei com ela, falei, cara, não, mas quando acontece é isso. Aí ele falou, cara, já aconteceu diferente comigo. Tá, me fala mais sobre isso. E ele começou, não, porque aconteceu isso, tal, e eu observando. Chegou no momento que eu falei, cara, tá bom, faz sentido. Então, o que que eu fiz? Eu não coloquei o meu mapa. Eu me permitia me flexibilizar ao ouvir a pessoa, entender o que ela estava explicando e perceber que talvez tenha alguma lógica naquilo. Então, quando eu falo, né, sobre essa questão de ampliar mapa, a primeira coisa que me vem à cabeça é a ideia de flexibilidade. Quanto mais flexível você é, melhor você está, né? E por que que Perfeito. eu falo que quanto mais flexível você é, melhor você está? Porque flexibilidade tem que ser um estado de identidade. Quando eu falo de estado de identidade, é você se caracterizar como flexível. Eu sou uma pessoa flexível. As pessoas às vezes confundem flexibilidade com submissão. Aceitar tudo Ah, que o outro traz. Não é isso. Ser flexível é ser igual um elástico. Você puxa e ele volta. Você puxa e ele volta. Você está sendo o quê? Maleável, flexível. Posso entrar aqui? Não, isso não quero. Por quê? Porque você vai se moldando mediante a realidade que você vive, a realidade que você tá inserido. Então, quando você cria essa identidade de eu sou uma pessoa flexível, eu respeito os outros, eu ouço os outros, eu consigo estar bem comigo. Eu consigo estar bem com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu entendo que aquilo é meu, não é do outro. E aquilo é do outro e não é meu. E eu não é respeito mesmo. isso. Isso é legal. E no caso assim, vamos falar de pessoas, relacionamentos, né? Uhum. Que a gente ouve muito assim, por exemplo, um casal. Ai, fulano não gosta de mim, não me ama, aí o outro, não, mas eu amo. É porque cada um acaba vê essa coisa do amor diferente. Um Sim. gosta mais do seu ouvido, outro gosta mais do abraço. E como a gente pode, estou dando um exemplo bem básico, mas tem Uhum. também com os filhos, tem o trabalho, né? Como a gente pode fazer é, esses mapas se entenderem, ou um tentar entender o mapa do outro, fazer alguma adaptação para que ele também entenda do outro? Como a gente Comunicação. pode fazer essa situação? Comunicação, tá? Um Comunicação. princípio de qualquer relacionamento é a comunicação. Eu sou responsável pela comunicação que eu passo. Se eu estou conversando com a Mônica e a Mônica não me compreende,
em algum nível eu não estou me comunicando da melhor maneira. Então eu tenho que mudar a minha comunicação. Se eu não estou entendendo o que a Mônica está me trazendo, ela é responsável pela comunicação. Mas eu também sou responsável pela comunicação de perguntar se o que eu estou entendendo é o que ela está dizendo. Sim, perfeito. Então, quando a gente fala de comunicação, né, dessa flexibilidade, dessa questão de mapa, não ser território, né? Alguém escreveu aqui as 5 linguagens do amor. Sim, as 5 linguagens do amor é um tipo de flexibilidade, né? Cada pessoa com a sua linguagem do amor específica, ela tem uma realidade. Gosta de ganhar presente, gosta de receber elogio, gosta que as pessoas façam as coisas por ela, gosta que a pessoa fique um tempo ou gosta do toque físico, né? A gente tem que Sim. aprender a se flexibilizar. Eu vou fazer com a Mônica aquilo que a Mônica quer e não aquilo que eu quero. Recentemente, teve um cliente meu que ele trouxe uma situação. Ele falou, cara, Bruno, eu e minha esposa, a gente não tá se entendendo, tá muito complicado. Falei, cara, mas o que que acontece? Ele, às vezes ela chega em casa, ela quer conversar e tal. Ah, não, eu só quero abraçar ela, ficar lá jogado no sofá, abraçado, assistindo um filme. Só que ela não fica comigo. Falei, tá, mas você conversa com ela? Não, eu só quero ir lá e abraçar e ponto. Cara, conversa com ela. Porque talvez depois que você conversar com ela, você ouvir, você falar, quem sabe ela vai deitar lá com você e ficar abraçado. E aí a gente conversando, aí numa outra sessão ele falou, cara, Bruce, sabia que aquela questão de conversar funcionou? Eu acho que é isso aí. Eu acho que quando a gente pega, meio que cede um pouco que o outro, o que é do mapa do outro que ele gosta, né? Você se permitir, e ele também para você. Eu acho que é nesse sentido que eu estou falando, né? Você buscar. A gente, pela que você Mônica, falava que a gente foi, eu vou só mudar uma palavra, tá? Não é fala, ceder, é não é flexibilizar. ceder, Porque quando a gente fala flexibilizar. E aí? sobre É ceder, porque, dá a impressão que você vai ter que abrir mão de algo, você vai ter que. E não é essa a flexibilizar. questão, né? É flexibilizar, é se moldar àquela situação, né? Porque quando a gente Perfeito. fala o ceder, qual que é a ideia do ceder da linguagem? Ah, eu tive Parece que você está que. realmente abrindo mão, é. E não é Não, essa a está ideia, porque perfeito. Isso você aí, não isso mesmo. precisa abrir mão, você precisa entender o outro e fazer ser entendido. Porque a partir do momento que você faz isso, você tem uma comunicação, você entende o mapa do outro. E você, inclusive, consegue comunicar. Isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, e respeitar tudo. Ah, eu acho isso uma dica muito importante, né? Porque o que a gente mais encontra é exatamente os mapas, briga de mapa, né? Que a gente falava, lembra? Qualquer Briga de discussão. mapa e a pessoa não flexibiliza. E eu Não. lembro que também a gente conversava e você falava assim, ouve a pessoa, vê o que ela está falando, daquele assunto que ela está falando, você entra naquele assunto e fala o que você tem que falar para ela. Né? Você pega algo que para ela faz todo sentido, né? Você pegar aquilo Uhum. que faz sentido, igual você deu exemplo, poxa, ela gosta de conversar. Então, ele deu sentido para aquilo que ela gosta, para Sim. ele também depois ele falar, poxa, agora vamos ficar aqui abraçadinho. Né? Eu acho que é ouvir um pouco, que tem no mapa daquele, né, do seu parceiro, sua parceira, seu amigo, enfim, de quem seja que você esteja se relacionando, e você entrar, né, naquilo para poder se conectar com aquela pessoa e Sim, realmente ter essa porque comunicação. Né? exato. Por quê? Porque quando a gente fala de mapa, né, como eu disse, o mapa são as verdades daquela pessoa. Você não consegue. Imagina você começar uma conversa com uma pessoa que você nunca conheceu ou até que você conhece, onde a pessoa começa a falar e você fala assim: mentira, isso é mentira. Isso que você está falando é mentira. Não concordo, não aceito. A pessoa vai parar para conversar com você? Não. Então, assim, você Vai. busca dentro daquele assunto, né? Isso é algo que eu sempre utilizei, né? Durante com os meus alunos, eu sempre utilizei durante os meus atendimentos, e é uma dica bem legal para resolução de conflito, né? Você não necessariamente você precisa concordar com a pessoa,
né? Você não precisa concordar, desculpa, você não precisa concordar com o fato, mas sempre Tá, concorde com tá a aí. pessoa, né? A pessoa chega e fala assim: ah, aconteceu uma coisa na minha empresa, eu gritei, xinguei. Cara, talvez gritar e xingar não seria aquilo que você faria. Naturalmente, qual que é a ideia? Você está errado. Por que você começou a gritar com a pessoa? Você já pune ou julga a pessoa que fez o que fez, né? Agora, se você concorda com a pessoa, mas discorda do fato, puta, se acontecesse comigo, eu acho que eu também gritaria. Mas deixa eu te falar um negócio. Gritar é a melhor escolha? Se acontecesse comigo, eu ia ficar É tão a única revoltado, escolha, né? eu ia ficar tão revoltado quanto você. Mas será que gritar é a melhor estratégia? Você não podia ter conversado, você não podia ter falado, apresentado aquilo que você quer. Por quê? É, Porque, perguntar se ela tinha só essa escolha ou só essa opção para resolver sim, o problema, né? A gente exato. não tem só uma forma Não, de resolver. não, a gente tem diversas. Mas quando eu trago essa ideia de concordar com a pessoa e não com o fato, porque quando você concorda com a pessoa está se sentindo honrada, a pessoa Acolhida, é está se sentindo acolhida, né? Do tipo, cara, ele me entende. Ele está me isso. trazendo uma outra ideia, mas ele entende o que eu estou falando. Normalmente, as quebras de mapa, né? Os problemas de mapa, eles vêm justamente por quê? Porque as pessoas chocam, né? Não acolhem a pessoa, não escutam a pessoa para depois falar. Teve uma reportagem, se eu não me engano, na Ana Maria Braga, faz alguns meses atrás, ou quase anos, que era muito legal, que o repórter saía para a rua com o microfone e questionava, né? Cara, me fala aí o teu pior momento. E dava o microfone para as pessoas, né? Aí o cara virava e falava: Nossa, meu pior momento é acordar às 5 horas da manhã. Aí o repórter: 5 horas da manhã? Você dorme muito. Eu acordo 4h30 para vir fazer reportagem que não sei o que. Tarará, tarará. As pessoas às vezes têm a necessidade de se colocar pior que as outras, ou para elevar o outro, ou para mostrar que a vida não é tão ruim, né? Ou até mesmo para falar que elas são pior, que ela merece aquela atenção. A gente está muito programado para falar e não para ouvir. Isso Ouvir. é uma coisa assim que para mapa, para você aprender a respeitar mapa, para você aprender a respeitar a realidade do outro, você tem que aprender a ouvir. Porque quando você aprende a ouvir, você está entrando na vida daquela pessoa. Por mais que aquela pessoa esteja falando um monte de asneira para a tua realidade, ela está falando qual é a realidade dela, qual é a verdade dela. Você sabendo qual é a realidade dela, é muito mais fácil você trazer ela para a tua realidade. É muito mais fácil você mostrar outras alternativas, é muito mais fácil você mostrar outras opções, é muito mais fácil você criar outras formas. Mas para isso você precisa ouvir a pessoa. Não adianta você querer corrigir alguém sem ouvir. Quer ver? Esses dias foi muito Eu legal. lembro, Eu, eu lembro que você falava muito da intenção positiva. sim, a intenção positiva é justamente todo mundo tem algo benéfico ou tem um ganho com aquilo, né? Esses dias eu estava com meus familiares, né, com meu pai e minha mãe conversando, e aí eu falei, né, sobre uma comida, né, quarentena, voltei aos meus dotes culinários, né, mas tem algumas coisas que a gente ainda está aprendendo, né, um eterno aprendiz. Sim, E aí eu fiz uma coisa errada e eu comentando com a minha mãe, puta, fiz isso errado. Aí meu pai começou, não, porque você não pode fazer isso, que você não sei o quê, sei o quê. Eu entendo, meu pai é um cara metódico, meu pai é um cara que segue processo passo a passo, vírgula por vírgula. Ele tem um processo dele. Como que eu vou virar para ele e falar que está errado aquilo? A vida inteira ele fez daquela forma, né? E ainda tinha um advento que ele faz e faz bem aquilo. Então eu nem posso questionar. Ele estava me ensinando a verdade dele, né? Para aquela situação. E aí eu olhava e falava assim: "Não, pai, eu entendo. Eu fiz errado." Ele: "Não, você fez, você..." Falei: "Sim, entendo. Tá, então me ensina. Da próxima vez eu vou fazer aquilo." Mas você entende que naquele momento eu não tinha essa informação, então por isso que eu fiz isso e isso? Aí ele,
É verdade, eu nunca te ensinei. Eu falei, então, Perfeito, você deu eu um bom entrei, exemplo. Acho que eu entrei no mundo dele, da metodicidade, de entender o passo a passo, e trouxe ele pro meu mundo. De tipo, ok, eu já errei, já aconteceu, tá tudo bem. Pra que eu vou brigar? Pra que? Ah, pai, que não sei o que. Não, não tem essa necessidade. Eu entendo. perfeito. Ó, só para te avisar que a gente tem 10 minutos, tá, de live, Uhum, para a gente ver aqui. Ó, o pessoal está elogiando, os conteúdos são top, gosto muito do tema. A Alessandra botou, do controle, né, que falou. Deixa eu ver. Todos nós, Adriana botou perfeito, todos nós temos o que ensinar com nossa vivência e aprender com a vivência do outro, né, também. sim, Vamos o mundo de acordo com nossa experiência de vida, né? Por isso que a gente não pode generalizar, né, como você falou, né? sim. Mas o ouvir é muito importante, como você deu esse exemplo agora do seu pai, né? Uhum, Porque quando a gente ouve, você vê um pouco do mapa do outro e você pode rever o seu mapa com relação àquilo. sim. Principalmente como você falou, seu pai faz muito bem aquilo várias vezes. Então você Uhum, há de considerar que você deve ouvi-lo. E sim, ele também, quando você sim, diz que você não tinha toda aquela informação que ele carrega, sim, né? Da trajetória, como você agora que a gente está conversando, você tem estrada, né? Por isso trouxe você. Para mim é importante ouvir você, sim. porque você vai trazer para mim coisa que eu não vivencio. Mesmo a gente fez curso, isso para mim está sendo essas lives, é esse processo para mim que você está falando da escuta. E é maravilhoso isso que você está trazendo, Mônica. Por quê? Porque você é um ser mutável, eu sou um ser mutável. Eu não sou o mesmo do começo do ano quando a gente fez o treinamento. Eu não sou o mesmo, você não é o mesmo. Nós temos vivências diferentes, a gente está sempre num movimento de transformação e mudança. E tudo isso faz com que o nosso mapa crie expansão. E é por isso que Nossa, a gente se permitir aprender, a gente se permitir entender que a minha realidade não é uma realidade única e absoluta, me torna uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu muito. busco entender todos os sistemas que estão à minha volta, tudo aquilo que eu vejo, né? Tanto que alguém lá para cima falou que quando eu quero colocar o meu mapa na frente do outro ou na frente de alguém, é uma forma de controle, né? Perguntou sim, porque a gente tende a controlar as situações da nossa vida e a gente esquece de viver a nossa vida. A nossa vida. Por quê? Perfeito. Porque a gente quer controlar, porque a gente quer colocar essas situações do nosso mapa, tem que ser do meu jeito, né? O ano de 2020 é um ano que mostra muito isso pra gente, porque acho que Muito. ninguém, no melhor cenário, o melhor guru, né, não imaginava que ia Não acontecer isso, previa isso né? Não nunca. previa que ia acontecer isso. Então, como que eu quero colocar a minha verdade, sendo única, absoluta, num universo que é mutável? Num universo que está o tempo todo mudando, acontecendo coisas. Como eu acho que eu consigo controlar a minha vida? Como eu acho que eu consigo controlar o outro? Como eu acho que eu vou mudar o outro ou que eu vou fazer o outro mudar para me entender? Não. Você pode dialogar, você pode conversar, você pode expandir, você pode respeitar. Você pode fazer com que a tua realidade seja vista e você pode ver a realidade do outro. E quando a gente consegue entender isso, é um grande despertar espiritual, né? Nossa, muito, Vou muito. escrachar mesmo, tá? É um É, grande despertar para mim está espiritual. sendo. Assim, eu acho que traz uma paz Sim, para gente. sim, Quando você começa a ter essa consciência, te dá uma paz e, ao mesmo tempo, te dá coragem. Essa é a sensação que eu tenho. Porque você começa a ter uma sensação muito mais tranquila da vida, né? Que a gente tem o nosso mapa, o outro tem, que ninguém, nenhum de nós, acho que nenhum, vai ter a percepção absoluta da realidade que está à nossa volta. Ninguém tem. sim. Então, E, olha que bacana, né? A gente junto pode ter um pouco mais, né? sim, Que essa que eu acho que é a picada. Quando sim, a gente percebe, quando você conversa com um, ouve o outro, caraca, não tinha visto. Olha você ampliando os teus buraquinhos para você ver um lugar que você não tinha olhado. E exato. aí, cada vez mais, você está mais próximo dessa sua realidade, da sua volta, aí você pode contribuir melhor para a sua vida
e para do outro. Essa é a sensação que eu tenho, Sim. de paz, que eu não tenho que impor meu mapa para ninguém, como também não preciso permitir que ninguém ponha o dela sobre. Você falou, o que é dela, o que é meu é meu. Exato. Acho Porque, maravilhoso. e esse Ó, a gente tem 5 despertar, minutos. Se a gente quiser, a gente pode até voltar, Bruno, tá? Fique à vontade, não tem nenhum problema. Se vocês quiserem, já fiz aqui live de 2 horas, tá? A quiser pessoa está aqui, continuar, a ó. gente continua, sem A gente problema nenhum. continua, tá vendo? Aqui, ó, vocês falam, tem 5 minutos e 30 segundos. Não, 4 minutos e 30 segundos. E, A gente continua, eu encerro, salvo rapidamente, e a gente volta e continua, porque o papo é maravilhoso. Vai, Bruno, fala, que aí é melhor você falando aí. é, então, só para finalizar essa daqui, tá, ô, Moniquinha? Quando eu trago, né, essa ideia de realidade para vocês, né, que a gente foi a nossa proposta do hoje, quando a gente entende que a nossa realidade é nossa e a realidade do outro é do outro, e eu posso acessar a realidade do outro e eu posso fazer o outro acessar a minha realidade, é um grande despertar espiritual. Por quê? Porque a gente se permite a não ficar preso numa única situação. Eu venho estudando muito, né? Eu falo que até foi me preparando para essa pandemia. Eu venho estudando muito algumas coisas sobre caos, né? Sobre o caos, sobre colocar na fogueira, né? Igual aqui falando, né? De coragem, de agir com o coração, né? Não ter o controle, viver com plenitude. A partir do momento que a gente entende que a realidade do outro é do outro e a nossa realidade é nossa, eu estou assumindo a rédea da minha vida. Eu estou assumindo o meu comportamento. Porque a única realidade que eu controlo é a minha. É, Eu não controlo o mundo, né? Eu não sei o que vai acontecer a hora que eu sair aqui do meu escritório e for para outro cômodo da minha casa. Eu posso tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. Desculpa, parece ser trágico, mas é não, real, entendi. né? É, Como lógico. eu posso sair e daqui 2 minutos eu fazer algo maravilhoso na cozinha, comer e, tipo, for a melhor experiência da minha vida. Eu não sei o que está atrás da porta, então não adianta eu querer controlar, porque eu só vou controlar com base na minha verdade, na minha realidade. E eu só projeto aquilo que já está aqui dentro. Quando eu me permito abrir os meus ações, eu vivo uma vida com plenitude, entendendo o quê? Que tudo que vem de alguma maneira me ensina. E isso cria uma realidade maior, mais sábia, mais leve, com mais tranquilidade. Por quê? Porque eu separo muito bem o que é meu e o que é do outro. Não, é maravilhoso isso, gente. Olha, nós temos 3 minutinhos. Aqui, pessoal, ótima live, parabéns, obrigada, Nilcleia. Coragem, agir com o coração. Eu acho assim, perfeito. Eu acho que isso foi uma sacada para mim, foi um giro de 180 graus na minha relação comigo Uhum. e com os outros. Eu não fico mais me afetando, né? Quando o outro faz uma. Claro, não é uma coisa 100%, é hora que a gente meio que se descontrola, vamos É ser natural, verdadeiros. Tem é hora que a gente cíclico. escorrega, Eu também, tá mas tudo bem. a gente escorrega, mas quando você. Porque isso é um processo de Sim. conscientização, né? Que não é de uma hora para outra. E aí a gente sofre menos quando o outro fala alguma coisa e você entende que é o mapa dele. Eu acho isso aí a sacada do século foi para mim. Foi a sacada que você fica querendo generalizar o cara naquilo que você pensa, não dá. E a gente tem que fazer essa troca mesmo que você falou, cara. Eu acho para mim, gente, vocês estão vendo a gente aqui, tiver oportunidade, né? Como o próprio Bruno falou, não se finda aqui na nossa conversa, procure livros, tem vídeos sobre esse tema. Vocês vão, cara, é uma sacada para mim, né? Porque a PNL é uma atividade, é uma ciência que existe, que tem essa proposta, né? E quem não conhece, eu indico conhecer, E aí, estudar, e aí, eu acho que vai Moniquinha, fazer muito diferença. deixa eu aproveitar. Pode falar. Aqui, ó, se você clicar aqui em cima da Mônica, né, onde tem a minha fotinha dela, 30 se, vo segundos. se você quiser, me segue lá. Eu estou trazendo Isso. muita informação justamente sobre isso, sobre como abrir mão do controle e viver uma vida plenamente, chegando a ter um despertar espiritual. Abrir mão de controle, ansiedade e tudo mais, tá? Então, me sigam a Vai cair Moniquinha. a live. Então, Vai cair Moniquinha, a live.
Beijo, gratidão, Beijo. Bruno.